Exercício 38, y é a raiz de x. Ele pede para encontrar dy e ΔY em pontos em x igual a 9 e sendo dx igual a Δx igual a menos 1 em x igual a 9, que é isso. Então, dy é filhinha de x dx, onde f é a função raiz de x, né? Então isso é 1 sobre 2 raiz de x vezes dx. Isso, então 1 sobre 2 raiz de 9, lá que x é 9, né? E dx é 1, menos 1. Então, vezes menos 1. Portanto, dy é menos 1 sobre 2 vezes 3, seja menos 1 sexto. ΔY, isso é f de x mais Δx menos f de x. Então isso é a raiz quadrada de x mais ΔX menos a raiz quadrada de x. No nosso caso, x é 9, ΔX é 1, menos 1. Então eu tenho que ΔY é a raiz de 8 menos a raiz de 9, que é 3, raiz de 8 é 2, raiz de 2. Isso então é ΔY. No item B, então, ele pede para esboçar o gráfico mostrando esses dois valores. Então, mais ou menos aqui. Digamos que aqui está ponto x igual a 9, aqui está o gráfico da raiz de x. Raiz de 9 é 3. Eu fiz aqui um pouco mais para trás, vou exagerar um pouco aqui, né? Na figura, botar o 8 aqui, então isso aqui é o meu ΔX. ΔX igual a dx. A distância entre esses dois pontos é o valor exato da variação da função. Então isso é ΔY. No nosso caso, então, deu 2 raiz de 2 menos 3. Vou usar a reta tangente para aproximar a função pela reta tangente no ponto 9, quando x for 8, este valor aqui é este dy. Dy é uma aproximação para o valor exato da variação da função, que é ΔY. No exercício 40, temos que encontrar fórmulas para dy e ΔY, onde y é 8x menos 4. Então, dy, a função f de x, no caso, então, é 8x menos 4, onde sua derivada, então, dy é f' de x vezes dx, derivada de 8x menos 4 é 8, então simplesmente é 8 dx, enquanto que ΔY, isso é f de x mais ΔX menos f de x, então isso é 8x mais ΔX menos 4, menos f de x, que é 8x menos 4. Então, ΔY é 8x mais 8 ΔX menos 4, menos 8x, menos 4 dá 4. Então, cancelando 8x com 8x, 4.
menos 4, delta y igual a 8 delta x. Exercício 44, item A, devemos encontrar a diferencial de y, onde y é 1 sobre x, então eu tenho aqui a derivada de 1 sobre x vezes dx, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, o diferencial é menos 1 sobre x ao quadrado vezes dx. Para o item B, nós temos y igual a 5 vezes a tangente de x. Então, vamos calcular a diferencial de y, a derivada de 5 vezes a tangente vezes dx. Então, isto é 5 vezes a secante ao quadrado de x dx. No exercício 46, devemos encontrar a diferencial de y. No item A, então, y é 1 sobre x ao cubo menos 1. Então, temos que derivar essa expressão. É melhor colocar no formato x ao cubo menos 1 na potência menos 1. E depois derivamos este. A derivada aí da potência menos 1, então menos 1 vezes x ao cubo menos 1 na potência menos 2, né, que é menos 1, vezes a derivada então de x ao cubo menos 1. Tudo isso vezes dx. Essa derivada aqui é 3x2. Então ficamos com a diferencial igual a menos 3x quadrado sobre x menos 1, x ao cubo menos 1 ao quadrado dx. Vamos para o item B. No item B, a função y é 1 menos x quadrado, 1 menos x ao cubo sobre 2 menos x. Então, dy é a derivada dessa expressão vezes dx. Então, para encontrar a derivada, aqui é um quociente, usamos a regra do quociente. Então, temos 2 menos x ao quadrado, 2 menos x que multiplica a derivada de 1 menos x ao cubo vezes a derivada de 2 menos x, tudo isso vezes dx. Essa derivada é menos 1. Menos 1, enquanto que essa aqui é menos 3x quadrado. Então, substituindo ali, 2 menos x vezes menos 3x quadrado menos 1 menos x ao cubo vezes menos 1 sobre 2 menos x ao quadrado, tudo isso vezes dx. Então, dy fica multiplicando, então, menos 3x2 por 2, então dá menos 6x quadrado, mais 3x ao cubo, e esse menos aqui vezes esse menos dá mais 1 menos x ao cubo. Tudo isso sobre 2 menos x quadrado vezes dx. Finalmente, então, 3x3 menos x3 dá 2x3 menos 6x2 mais 1. Tudo isso por 2 menos x ao quadrado vezes dx. Essa é a diferencial para o item B. Uma questão 50, de verdadeiro ou falso. Uma aproximação linear local de uma função que não é constante jamais pode ser constante. A aproximação linear local de uma função f de x na vizinhança do ponto x0 é f de x0 mais derivada de x0 vezes x menos x0. Então, se por acaso
a derivada for zero, então se a derivada f' de x0 for zero, então esse termo desaparece. O que sobra é uma aproximação linear igual a uma constante. Isso aqui é constante, né? Essa é a f no ponto central, a f no ponto x0. Então a afirmação é falsa, né? Porque eu posso ter uma função não constante com uma aproximação linear constante. Por exemplo, né? Por exemplo, então vamos pegar uma função cuja derivada é zero no ponto em questão, no ponto central. Vamos pegar x0 igual a zero e uma função que ela tem derivada zero, essa é a função cosseno de x. Ela tem derivada zero, né? Derivada do cosseno, se a f de x é cosseno x, f' de x é seno de x. Vou fazer x0 igual a zero, aí então eu tenho f de zero, que é o cosseno de zero, que é 1. Esse ponto aqui é 1, tem altura 1, aqui da reta tangente. Enquanto que a f' de x0 é a f' de zero, isso é seno de zero, que é zero. Então, minha aproximação linear local é f de x0, que é 1, mais f' de x0, que é 0, vezes x menos 0. Então, isso aqui dá tudo zero. O que sobra é a minha função é o cosseno, né? Minha função f de x é cosseno de x. Então, cosseno de x é aproximadamente igual a 1. Essa é a aproximação linear local perto do ponto x0 igual a zero. Então, está aí uma função que não é constante com aproximação linear constante. Então, afirmação falsa. Então, na questão 52, vamos usar a diferencial dy para aproximar ΔY de acordo com a mudança em x. Então, a função y é raiz de x quadrado mais 8 e x está mudando de 1 para 0,97. Então, meu dx, né? Meu dx, então o estado final é 0,97 menos o inicial, então menos 0,03. Então dy será a derivada. Vamos primeiro calcular a derivada. A derivada de y de x é 1 sobre 2 raiz de x2 mais 8 vezes a derivada de x2 mais 8. Então isso é 2x sobre 2 raiz de x2 mais 8, cancela 2, então a derivada é x sobre raiz de x quadrado mais 8. Então a diferencial dy é x sobre raiz de x2 mais 8 vezes dx. Então, se x é 1, né, está mudando de 1 para 0,97, eu já vi que dx é menos 0,3 e x é 1. Então, dy fica 1 sobre raiz de 1 quadrado mais 8 vezes menos 0,03. Isso aqui é raiz de 9, dá 3, então fica 1/3 vezes menos 0,03. Então podemos concluir que dy é menos 0,01, ou seja, se x varia de 1 para 0,97, y deve ter uma variação negativa de aproximadamente menos 0,01.
Questão 54, então devemos encontrar, usar a diferencial de y para aproximar ΔY de acordo com as mudanças de x. Então x está mudando de x igual a 3 para 3,05 e y é a expressão dada por x vezes raiz de 8x mais 1. Vamos calcular a derivada aqui de y, primeiro já vamos necessitar dela, então temos aqui um produto, né? Vamos usar aqui a regra do produto, então a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função, que é a raiz de 8x mais 1, vezes a derivada da primeira função. A derivada aqui de x é 1, enquanto que a derivada da raiz de x da raiz de 8x mais 1 é 1 sobre 2 raiz de 8x mais 1 vezes a derivada de 8x. Essa derivada, então, é 8 sobre 2 raiz de 8x mais 1. Então, cancelando, 8 com 2 fica 4. Então, essa derivada de y é x vezes 4 sobre a raiz de 8x mais 1 mais a raiz de 8x mais 1. Esse x vezes 4, em geral a gente escreve dessa forma, assim, 4 vezes x, né? Então essa é a derivada. Então, dy é igual a derivada, que é 4x sobre raiz de 8x mais 1, mais a raiz de 8x mais 1 vezes dy. Então agora o x está mudando de 3 para 3,05, né? Essa informação, de 3 para 3,05. Então o valor de x é 3 e o dx é a variação. X é 3,05 menos 3, né, que dá 0,05. Então é isso que nós vamos usar aqui. dy é 4 vezes 3 sobre raiz de 8 vezes 3 mais 1, mais a raiz de 8 vezes 3 mais 1, vezes dx, que é 0,05. Então aqui eu tenho dy igual a 12 sobre a raiz de 25, que é 5, mais 5 vezes 0,05. Então, isso aqui dá 37 quintos vezes 5 centésimos, cancelando, então, dá 0,37. Essa é a resposta. No item A, temos o problema 56, o lado de um cubo mede aproximadamente 25 centímetros, com um erro possível de mais ou menos 1 centímetro. Então, temos que, no item A, usar diferenciais para estimar o erro no volume calculado. Então, o volume de um cubo é a aresta do seu lado ao cubo, né? Então, isso me diz que a diferencial de V é 3x2, a derivada, vezes dx. Então, se x é 25 centímetros e dx, o erro, né, é mais ou menos 1 centímetro, então daqui eu tiro que dv é 3 vezes 1 quadrado vezes mais ou menos 1, ou seja, dv é, perdão, aqui é 25, né, 3 vezes 25 ao quadrado, x é 25, que dá então 625 vezes 3, que dá então 1875, mais ou menos, né? Esse erro pode ser para baixo ou para cima, um erro no volume então de mais ou menos 1875 centímetros cúbicos. No item B, ele pede para estimar os erros percentuais no lado e no volume. No lado, o erro percentual é dx sobre x, né? Então que é mais ou menos 1 centímetro dividido por 25, então isso é mais ou menos
1/25, que é mais ou menos 0,04. Então isso me dá um erro percentual de 4% para cima ou para baixo, um erro no lado. Já o erro percentual do volume pode ser obtido assim, né? dV é 3x2dx, enquanto que V é x ao cubo. Simplificando, x ao quadrado ali com x ao cubo, resta um x no denominador, 3 sobre x dx, né? Mas isso eu posso escrever assim, né? Como 3 vezes dx sobre x, então é 3 vezes o erro no lado, que é mais ou menos 0,04, então isso é mais ou menos 0,12, o que me dá então um erro percentual de mais ou menos 12%. Mais ou menos 12%. Problema 58, então temos um lado de um triângulo retângulo, mede exatamente 25 centímetros. O ângulo oposto a este lado mede 60 graus, com um erro possível de mais ou menos 0,05 graus. Então, aqui tem um ângulo, esse lado aqui tem medida exatamente 25 centímetros. Pede então no item A para usar diferenciais para estimar o erro no lado adjacente e na hipotenusa, chamar de y aqui, a hipotenusa do triângulo retângulo. X é o ângulo adjacente, o lado adjacente é o ângulo θ. Então diz que dθ é mais ou menos, esse é o erro, né? Mais ou menos 0,5 graus, isso em radianos. Cada grau é π sobre 180, então meio grau é π sobre 360 radianos. Vamos então expressar x como função de θ, que então a tangente de θ é igual a 25 sobre x, logo x é igual a 25 sobre a tangente de θ, assim x é 25 vezes a cotangente de θ. Com isso eu posso então derivar 25 vezes a cotangente é menos a cossecante ao quadrado de θ vezes dθ. Então dx é menos 25 vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ dθ. Então, quando θ for 60 graus, né? θ é 60 graus, ou seja, π sobre 3. Então, se θ é π sobre 3 radianos, o seno de θ é raiz de 3 sobre 2. Assim, o seno ao quadrado é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, então dá 3/4 dθ. Ele afirma então que é mais ou menos π sobre 360, mais ou menos π sobre 360. Fundamental aqui essa conversão de graus para radianos, né? Então, dx é menos 25 sobre 3/4 vezes dθ, que é mais ou menos π sobre 360. Assim, dx é igual a menos 100 π, mais ou menos 100 π sobre 3 vezes 360. Então podemos cancelar e escrever isso, então mais ou menos 5π sobre 3 vezes 18, que é 54. Então esse é o dx, né? O erro do lado adjacente. Então agora vamos expressar a hipotenusa do triângulo. Então vamos colocar mais uma vez o triângulo aqui. Aqui está o ângulo θ, aqui está o lado oposto com 25 centímetros. Então
y. Então, o seno de θ é 25 sobre y, logo y é 25 sobre o seno de θ, ou seja, 25 vezes a cossecante de θ. dy, portanto, é 25 vezes a derivada da cossecante, é menos a cossecante de θ vezes a cotangente de θ vezes dθ. Então, dy menos 25 vezes a cossecante é 1 sobre o seno. Então, vou colocar assim, menos 25, a cossecante é 1 sobre o seno, enquanto que a cotangente é o cosseno sobre o seno, vezes dθ, o ângulo. Então, dθ é mais ou menos π sobre 360, enquanto que θ é π sobre 3, ou 60 graus. Então, dy é menos 25, o cosseno de θ é 1/2, enquanto que o seno de θ é raiz de 3 sobre 2, então ali fica raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vezes dθ, então que é π sobre 360, mais ou menos isso. Então dy, então fica ali, então mais ou menos 50 sobre 3 vezes π vezes 3 sobre 360, então 5, então resposta mais ou menos 5π sobre 108. Então, problema 58, item B, ele pede para estimar os erros percentuais no lado adjacente, que eu chamei de x, aqui no triângulo, e na hipotenusa, que eu chamei de y. Né? Lembrando, então, no item A, que x é 25 vezes a cotangente de θ, e y do item A, já sabemos que y é 25 vezes a cossecante de θ. Então, para os erros percentuais, primeiro, no lado adjacente, dx sobre x. Então, a diferencial aqui é de x, 25 vezes menos a cossecante ao quadrado de θ vezes dθ sobre x, que é 25 vezes a cotangente de θ. Então, dx sobre x, então, cancelando aqui o 25, menos a cossecante é 1 sobre o seno, então a cossecante ao quadrado, então 1 sobre o seno ao quadrado, enquanto que a cotangente é 1 sobre a tangente, então 1 sobre a cotangente é a tangente, que é o seno sobre o cosseno, tudo isso vezes dθ, então eu posso cancelar o seno. Logo, dx sobre x é menos dθ sobre seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, no caso, θ é π sobre 3, né, 60 graus, e com um erro dθ de mais ou menos meio grau, que corresponde então a π sobre 360 radianos. Então, dx sobre x é menos mais ou menos, dá menos ou mais, continua dando mais ou menos, então π 1 sobre, aqui dá π sobre 360, e seno de raiz de seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 graus é 1/2, então isso aqui fica simplesmente mais ou menos 4 sobre raiz de 3 vezes π vezes 360, e eu posso aí simplificar um pouquinho para escrever, então 2 sobre π, 2π sobre raiz de 3 vezes 180.
Para o erro percentual em y, na hipotenusa, y, lembrando então que y é 25 vezes a cossecante, então a derivada de y, né? O diferencial fica 25 vezes menos a cossecante vezes a cotangente vezes dθ. Tudo isso sobre y, onde y é 25 vezes a própria cossecante. Então, eu cancelo a cossecante, cancelo a constante 25. Então, dy sobre y menos a cotangente de θ vezes dθ. Então, θ é π sobre 3, a cotangente de θ, então é o cosseno de θ sobre o seno de θ, então isso fica 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2, isso é 1 sobre raiz de 3. Enquanto isso, dθ continua sendo aquele mais ou menos π sobre 360. Então, dy sobre y é menos a cotangente, menos 1 sobre raiz de 3, mais ou menos π sobre 360. Então, podemos dizer que o erro percentual na hipotenusa é mais ou menos π sobre 360 vezes raiz de 3. Problema 60. Uma escada com 12 metros está apoiada em uma parede, faz um ângulo θ com o chão. Então aqui está a escada que faz um ângulo, uma escada de 12 metros, que faz um ângulo θ com o chão. Se o topo da escada está a uma altura de h metros da parede, expresse h em termos de θ. Então, seno de θ igual a h sobre 12, logo h igual a 12 vezes seno de θ. Então, está aqui h expresso como função de θ. E use dh para estimar a variação de h se θ varia de 60 graus para 59 graus. Ou seja, isso é uma variação negativa de menos, então menos 1 grau, né? Que significa menos π sobre 180 radianos. Essa variação tem que ser expressa em radianos e não em graus. Então esse é o meu dθ. O dθ é menos π sobre 180 radianos. Então vamos usar agora dh, que é a derivada então de 12 vezes seno de θ vezes dθ. Logo dh é 12 vezes o cosseno de θ vezes menos π sobre 180. O cosseno de θ é o ângulo é 60 graus, né? Então a variação vai de 60 para 59, então o valor inicial 60 graus, o cosseno de um ângulo de 60 graus é 1 meio, então é aquele 12 dividido por 2 dá 6, então eu posso escrever dh como 6, menos 6π sobre 180, então aqui é menos π sobre 30, isso em metros. Problema 62. O lado de um quadrado é medido com um possível erro percentual de 1%. Use diferenciais para estimar o erro percentual na área. Então, se o lado do quadrado é x, a área é x ao quadrado. Ele está me dizendo que o erro percentual do quadrado, então dx sobre x, é mais ou menos 1%, ou seja, mais ou menos 0,01. Vamos estimar então o erro percentual na área, então dA sobre A. dA, então a derivada de x ao quadrado, né, 2x dx, essa é a diferencial da área. Então, sobre a função área, que é x ao quadrado. Então, posso escrever isso como 2 vezes, depois de simplificar ali, né? Posso dividir aqui por x
simplificando, então ficando assim 2 vezes dx sobre x, que é 2 vezes o erro percentual no lado, então vai ser 2 vezes mais ou menos 0,01, então dA sobre A é mais ou menos 0,02, ou seja, mais ou menos 2%. Na questão 64, o volume de uma esfera é computado a partir do valor medido de seu raio. Estime o máximo erro percentual possível na medida se o erro percentual no volume deve ser mantido em não mais do que 3%. Mais ou menos 3%. Então, o volume da esfera é 4πr3 sobre 3. Então, a diferencial dV é 4 terços π vezes 3 R2 dr. Cancelando 3, 4π R2 dr. Então, o erro percentual em volume dV sobre V. Então, esse é 4π R2 dr, né, que acabamos de calcular aqui, dividido pelo volume, que é 4π R3 sobre 3. Então, simplificando 4π com 4π, R2 com 2, esse 3 sobe lá para cima, fica 3 sobre R vezes dr. Então, eu posso escrever então que dV sobre V, percentual em volume, é 3 vezes dr sobre R, que é o erro percentual no raio. Como eu quero manter isso aqui menor ou igual a 0,03, né? Então dr sobre R deve ser no máximo 0,03 sobre 3, né? Então o máximo erro percentual que eu vou admitir é de 0,01, que é de 1%. Para baixo ou para cima, né? Então, mais ou menos 1%. Problema 66, então um cubo de aço de 1 centímetro de lado é coberto com 0,01 centímetro de cobre. Use diferenciais para estimar o volume de cobre na cobertura. Então, aqui está o cubo, né, com o cubo de aço de lado 1 centímetro. Então, se ele for receber uma cobertura de 0,1 centímetros de cobre, então a aresta ao lado vai receber uma cobertura, cada aresta, né, vai receber uma cobertura extra dos dois lados. E cada uma desse lado extra aqui é 0,01. E esse aqui é 1. Então, o meu lado x ele vai passar de 1 para 1,02, o que me diz que o dx é 0,02. Então ele pede para estimar, usar diferenciais para estimar o volume de cobre na cobertura. Então é o dV, é o extra, né? Então eu tenho aqui dV é igual a diferencial no volume, né? O volume é x ao cubo, então a diferencial é 3x2 vezes dx. Como o lado é o x é igual a 1, então 3 vezes 1 ao quadrado vezes dx, que é 0,02. Então dV é 3 vezes 0,02, ou seja, 0,06 centímetros cúbicos. O problema 68, o tempo necessário para uma oscilação completa de um pêndulo é denominado período. Se o comprimento L do pêndulo e a oscilação forem pequenos, então o período será dado por P igual a 2π sobre raiz
de L sobre G, onde G é a gravidade, na aceleração da gravidade. Vamos usar diferenciais para mostrar que o erro percentual em P é aproximadamente a metade do erro percentual em L. Então, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, eu vou colocar essa expressão assim. 2π sobre 2π vezes raiz de L sobre raiz de G, que eu coloco aqui, né? Fica mais fácil de calcular a derivada. Então, vamos calcular a diferencial dp. dp, então, como função de L. Então, isso é 2π sobre raiz de G, que é a constante, vezes a derivada da raiz quadrada de L, é 1 sobre 2 raiz de L vezes dl. Então, eu posso simplificar ali 2, né, e escrever, então, dp como sendo dl sobre raiz de G vezes L, né? Raiz de G vezes raiz de L. E ainda tem o π lá no numerador, né? Agora, então, vamos dividir dp por p. Então, eu tenho π dl sobre a raiz de G vezes L. Tudo isso deve ser dividido por P. P é 2π vezes a raiz de L sobre a raiz de G. Então, vamos cancelar π. A raiz de G cancela com a raiz de G. Aqui ainda tem uma raiz de L vezes a raiz de L, que dá L. Então, isso aqui fica... π já foi embora, ficou 1 meio. Raiz de G foi embora, ficou raiz de L vezes raiz de L, que dá L. Ainda tem o dl lá em cima. Então, dp sobre P, o erro percentual no período, é 1 meio dl sobre L, que é o erro percentual no comprimento do pêndulo.